Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento especial que eu estou retomando com o Papo Zen, com as minhas lives aqui no canal do YouTube. Se você está chegando aqui agora, eu sou Mônica Dias, sou mestre em Reiki, sou terapeuta, e esse canal é dedicado à divulgação do Reiki, é dedicado à espiritualidade, é dedicado ao autoencontro, ao autoamor. Então, espero que você sintonize aqui com a gente. Estou aqui com a minha aluna Ana, já vou falar mais sobre ela. Sintonize aqui com a gente nesse tema dessa live, que é Reiki, um caminho para o coração. Então, que você sintonize com a energia do seu coração, que você receba aí toda a cura que você precisa. Antes de começar essa live, eu programei a energia para que chegue para todas as pessoas que assistirem essa energia do amor, da compaixão, que é o Reiki. Então, hoje nós vamos falar muito sobre esse tema, Reiki, um caminho para o nosso coração. Mas antes de tudo, antes de eu começar a conversar aqui com a minha aluna Ana, eu vou convidar você a fechar uns minutinhos os olhos, a colocar as mãos no seu coração. Coloca aí as mãos no seu coração. Faça uma respiração profunda. Tente escutar as batidas do seu coração. Acalmando os seus pensamentos. Se desconectando do mundo lá fora. Apenas você e seu coração. Nesse momento, eu invoco a energia Reiki, a energia do amor universal, aos mestres do Reiki, para que traga toda a cura que você precisa, para que traga toda a luz que você precisa para ser feliz, para estar bem, para caminhar nessa vida. Que traga ao seu coração esperança, à sua mente harmonia e paz. E faça uma respiração profunda. Não importa se você não é reikiano. A energia do amor está em tudo. E se você assim quiser, assim você receberá daí onde você está. E relaxa as mãos sobre as pernas. E aos poucos você pode abrir os olhos. Reiki, um caminho para o nosso coração. Então, uma pergunta que eu sempre faço aos meus alunos, o que é o Reiki, né, ao longo dessa trajetória? E o Reiki, para mim, é um caminho para o coração, para o encontro com a nossa alma, para o encontro com o nosso coração. Só assim a gente pode se curar enquanto caminha nessa vida, enquanto aprende, enquanto vive a vida, com tudo que ela se apresenta. Então, o Reiki é um caminho para o nosso coração, para o encontro conosco, para a compreensão de que somos energia, de que somos esse amor aqui na Terra. Somos estrelas nascentes na Terra. Então, Reiki, um caminho para o nosso coração. Eu estou aqui com a Ana, com a minha aluna. É Lapa, né, Ana? Que você mora em Lapa? Exatamente, em Lapa. Exatamente. Paraná, né? Então, ela mora em Lapa. Aqui no Paraná. Em Curitiba, também no Paraná, né? A gente está aqui toda encapotada, né? Hoje é um dia que tá frio, né? Passamos uma semana de frio aqui no Paraná, de forma geral. Então, eu estou aqui em Curitiba com a minha amiga Ana, de Lapa, com a minha amiga, né? Porque meus alunos acabam se tornando meus amigos, porque nós ficamos bem próximos, né? Com a minha querida aluna Ana, ela acabou de fazer a formação do Reiki comigo, na mentoria Ser Essencial, uma jornada individual, e nós estamos juntas, né, há 1 ano. E hoje a gente vai conversar com ela para ela falar um pouco da experiência, do que é estudar, né, o Reiki, do que é experimentar um Reiki nesse processo de mentoria, que é um encontro individual comigo durante esse ano, com meu apoio. Também, às vezes, eu abro para turmas reduzidas, em que a gente experiencia o Reiki. Mas eu só vou parar de falar e vou deixar a Ana contar a experiência dela. Eu separei aqui algumas perguntas, né, para que a gente
siga aí uma linha, consiga, né, trazer para você essa experiência. Então, Ana, você fez esse encontro individual comigo. Como é que foi aprender Reiki? Participando dessa mentoria, tendo o meu apoio individual, como é que foi para você isso? Você pode contar aqui para quem está assistindo a gente, como é que foi essa experiência, né? Porque a gente passou por um processo de 1 ano, e a Ana já está atendendo, enfim, e todos os atendimentos que ela fez, ela contou com o meu apoio, assessoria, além do estudo e da vivência. Como é que foi, né? O que você esperava, o que você vivenciou na prática? Conta aqui para o pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Mônica. Boa noite. Então, para mim, essa mentoria, essa trajetória que eu tive foi muito, muito, muito produtiva. Muito, eu me senti muito acolhida, porque geralmente eu já ouvi relatos de pessoas em outros cursos que não o Reiki, mas, poxa, deixou a desejar, e aqui não. Com a Mônica, eu posso falar que eu tive todo o apoio, todas as dúvidas, eu tinha uma dúvida, corria e mandava, ela prontamente, sempre, sempre me respondeu. Então, assim, eu me senti acolhida, né? Foi individual, não foi com outras pessoas, né? Mas eu me senti muitíssimo bem segura. Sempre me senti segura no que eu estou fazendo agora, e, sabe, quando você tem alguma dúvida e você chega prontamente para a pessoa e ela tá ali, fala para você seguir. Se não está bem, dá aquela pitadinha né, de apoio. Não chega e fala, não é assim e tal. Não, isso nunca aconteceu. Eu fui muito, muito bem acolhida. É o que eu tenho para falar. Para mim, foi muito bom. A vivência, né, de vivenciar, né, faz toda a diferença nessa mentoria, porque a gente tem um tempo maior para praticar o Reiki, né, só para as pessoas entenderem que estão assistindo. Então, ela vivenciou bastante, todas as técnicas que ela aprendeu, ela vivenciava, fazia as práticas e contava com o meu suporte, né, não só de dúvidas, mas também como ela estava se sentindo ao praticar aquela técnica. Isso é muito importante, né, Ana? Você percebeu essa diferença de que é você se olhar, né, se perceber, aplicando essa técnica em si mesmo. Isso te dá uma outra visão, assim, do Reiki. Eu acredito que a gente já conversou bastante sobre isso, né? E dá outra visão. Exatamente, é outra coisa. Porque eu tive experiência em receber o Reiki de outra pessoa, mas quando eu me auto-aplico, é super diferente. Não tem nem... É só para quando você vivencia, é que você tem o que falar, né? Entendi. Então, para mim, foi, nossa... Se for falar, a gente não acha palavras, porque é muito bom. Eu acredito que a segurança que você falou, né, você se sentiu segura. Não só com o meu apoio, né, meu suporte, mas também porque você experienciou a técnica na prática, né, praticou várias vezes antes de começar a atender as pessoas, antes de começar. Então, a gente acaba se sentindo mais segura, porque sabe como aquela energia vai atuar, quais são os efeitos, né, da terapia Reiki. Então, eu acredito que essa segurança que você sentiu foi de acordo com essa prática, né? Não, 1 ano, né, Ana? Sim, 1 ano passando entre... Se fosse praticar e não sentisse alguma coisa estava errada, mas tudo sempre tranquilo. E o Reiki é isso, é conhecer, é saber o caminho que você está seguindo, né? Dentro desse novo rumo, porque o Reiki, para mim, é um novo rumo. É um novo mundo, ele nos abre muitas oportunidades, né? Eu posso te dizer que até hoje, eu praticando, eu sempre aprendo Reiki, eu sempre trago, né, insights, oportunidades de cura para mim, porque a nossa vida, ela é um caminho de cura. A palavra cura, para mim, significa equilibrar, e nós estamos sempre em busca do nosso equilíbrio, estamos sempre em busca da nossa felicidade. Diz que o Reiki é o caminho do nosso coração.
porque a felicidade não é algo parado, né? Pelo menos como eu entendo a felicidade, não é um status. A gente sempre está buscando ser mais feliz, mais pleno, por isso que é um caminho através do nosso coração, um reiki. E conta para mim, o que te motivou a se tornar reikiana? Como é que surgiu essa vontade? Conta aqui para mim. Olha, o reiki surgiu por acaso quando eu estava à procura de algo novo. Então, foi por acaso alguém me falou sobre o reiki e eu fui saber o que era. Porque não adianta ir tentar aprender algo novo sem você saber do que se trata, o que é o reiki. Então, eu fui atrás de uma sessão de reiki, né? Fui lá, recebi, e eu falei assim, é isso que eu quero. Saí assim com Veio aquilo. assim, insight na hora que você estava recebendo o reiki. Ah, é isso que eu quero. Foi assim? Fui conhecer, né? Uhum. Falaram sobre, fui ler, levei tempo para realmente fazer o Uhum. curso. Primeiro, eu fui saber bastante do que se tratava, que eu acho que todo mundo deve fazer isso, né? Para ver se realmente é isso que você quer, né? Se realmente isso tem a ver com você. Porque não adianta querer fazer algo porque fulano está fazendo, porque falaram que é bom. Não. Tem que ir saber o que é, como funciona, como que você vai aprender, como que você vai usar, quando, tudo isso, quem vai te ensinar, aonde você vai aprender, tudo isso. Eu fui atrás de tudo isso. E o que é interessante é que durante toda essa pesquisa eu achei a Mônica. Na Mônica não foi por acaso, eu fui vendo em lugares, em estúdios onde tem. Alguém me indicou a Mônica, fui saber sobre a Mônica também, e eu falei, vou fazer o curso com ela. E assim, eu queria alguma coisa nova, que pudesse me levar para um rumo diferente também, né? Outras vezes já comentei isso com você, Uhum. diferente. Então, digamos que o reiki veio assim numa hora certa, em todos os sentidos. Nossa, é fantástico, né? Isso acontece muito com vários alunos, já aconteceu, não só em grupo, como individual. De repente surge aquela vontade, alguém fala e você nem sabe muito bem o que é. E aí, quando você experimenta, já tive alunos que chegou no curso, nem sessão de reiki tinha recebido ainda. Teve esse chamado interior para essa conexão, para essa terapia, né? Essa terapia vibracional que é o reiki. E para você, a gente, como eu falei no início, eu sempre pergunto o que é o reiki, né? E durante o curso, durante a mentoria, a gente vai ressignificando o que é o reiki, como a gente entende o reiki. E essa definição, digamos assim, ela vai se transformando. Então, agora que você percorreu esse caminho do reiki 1, do reiki 2, do reiki 3A, né, fazendo essa formação, sendo uma terapeuta mais completa, né, no sentido de conhecimento e prática também, porque você praticou bastante. Hoje, assim, como é que você define o reiki? Um caminho de cura, de tranquilidade, de equilíbrio, né? A nossa palavra durante todo o tempo do curso sempre foi essa, é o equilíbrio, porque não adianta nada, tudo que você vai fazer, eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, né? Então, para mim, o reiki é isso, é a paz, é o equilíbrio no meu caminho, né? É voltado para você, em primeiro lugar, né? Exatamente, porque não adianta nada querer atender alguém que está precisando que eu transmita um equilíbrio emocional, de saúde, eu não sei o que aquela pessoa está passando, né? Ela me procurou para ter esse atendimento. Então, eu tenho que estar em equilíbrio, eu tenho que estar em paz. É óbvio que tem muita coisa que deixa a gente ali, mas tenho que estar conectada, eu tenho que estar pelo menos, né? Na super medida do possível, estar conectada, estar em paz, estar equilibrada para eu poder te atender.
Então, para mim, o reiki é isso, me traz tranquilidade, me traz serenidade, né? E é um caminho ali de equilíbrio. Não tem outra palavra que defina. Equilíbrio é uma boa palavra, porque é uma coisa que você está sempre buscando, dosando, né? Então, se a gente está equilibrado, mais equilibrado, a gente está mais preparado para apoiar o outro no seu caminho de cura. Exatamente. E uma característica do Reiki, eu sempre falo para os meus alunos, a gente conversou muito sobre isso, a característica do Reiki, dessa terapia Reiki, que ele é, em primeiro lugar, um convite para o autotratamento, para o autocuidado, para esse desenvolvimento desse amor próprio, né? E Reiki, um caminho para o seu coração, tem a ver com amor próprio, tem a ver com o conhecimento de quem somos nós, que somos essa energia, esse amor divino aqui nesse corpo, na Terra. Então, quando a gente lembra que a nossa fonte, a nossa origem, que é divina, que é o amor, milagres acontecem, curas acontecem, transformações acontecem, né? Obviamente, né, a gente fala milagre nesse sentido, né, de restaurar essa esperança no nosso coração, de restaurar o amor próprio, né, de querer buscar o nosso equilíbrio e saber que pode conseguir esse equilíbrio, né, com o apoio ou sozinho, né, sozinho na nossa caminhada, né. Então, dentro desse conhecimento, desse mergulho, dessa busca do seu equilíbrio, que transformações o Reiki trouxe para a sua vida? Qual foi a maior transformação que o Reiki trouxe para a sua vida? Que você pode compartilhar com a gente? O meu autoconhecimento, conhecer a parte de mim que eu não sabia que eu podia mudar, que eu tinha, né? Porque quando você não sabe quem você é, e você chega num determinado momento, que foi o meu agora, com o Reiki, que eu, poxa, eu sou assim, que legal, poxa, eu tenho isso que eu preciso mudar, vou mudar sim, e mudei, né? Então, me conhecer Então, foi assim, super, né? Porque muita gente, a gente acha que a gente não tem, não é capaz, que não, mas eu sou assim, que não sei o quê. Não, eu não sou assim. E não é verdade isso. Eu me encontrei. Posso falar que eu me encontrei. Eu conheci uma Ana que eu não sabia que eu era, que morava aqui. ai, que bom! Mas é uma característica mesmo dessa terapia, de trazer para esse encontro com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa essência, que a gente acaba com as coisas da vida, né, Ana? Principalmente a mulher. Nós, mulheres, temos tanta coisa para olhar, para cuidar, e acredita que tem que dar conta de tudo, mas não olha para si mesma, né? Não vê a necessidade de cuidar de si mesma. Então, esse é o maior benefício do Reiki, né? E foi por isso também que eu resolvi ensinar Reiki, porque eu tive esse insight, né? Caí de paraquedas também num curso, me falaram, foi assim, né? Alguém fala, aí você vai numa palestra, quando você começa a entrar em contato com a energia Reiki, a entrar em contato com seus símbolos sagrados, a praticar as técnicas que o Sensei Usui usou, que são muito simples, mas muito poderosas, a primeira coisa que acontece é que, olha, eu preciso olhar para mim, eu preciso me amar, eu preciso me perdoar. E hoje a energia que a gente está trabalhando, desse chakra cardíaco, é o convite para a esperança, para a compaixão, para o perdão, para o auto-perdão, para o amor, né? Essa energia que a gente está aqui compartilhando, né? É sempre assim, a gente está sempre compartilhando. E, assim, você falou, eu encontrei uma Ana que eu não sabia que ainda morava em mim, que foi muito legal. E essa transformação, assim, como é que foi, assim, com os amigos, com a família? O que as pessoas falavam de você com essa trajetória, né? Quais foram as mudanças que o pessoal começou a falar e você, não tinha pensado, como é que foi? Eu não percebi, né? E começaram a perceber, família, filhos, marido. Eu era muito explosiva. Eu sempre fui explosiva. Acho que todo mundo tem o seu lado mais, né?
uns mais, outros menos, e eu sempre fui muito. Então, do reiki para cá, no pós-reiki, eu sempre, sem perceber, passo por aquilo, assim, tranquila, todo mundo fica assim, sério? Você falou isso? Sério? Você está agindo assim? Por que eu não deveria de agir, gente, se isso é o certo? Se a maneira de agir nesse momento é essa, se pensar, né, às vezes, ou de calar, ou de falar. Aí todo mundo fala, reiki, oh! Os filhos falam assim, minha mãe está tão diferente, eu estou diferente. Não, eu não percebi o quanto eu tive essa transformação, né? O quanto eu passei a trabalhar essa energia, né, do equilíbrio, da paz interior, do amor por mim. Porque se somos uma pessoa, se a pessoa não se ama, ela não consegue ficar em lugar nenhum com ninguém. Porque é uma pessoa que ela, não, às vezes não é nem porque, né? Às vezes está com problema, às vezes está, né, passou por um monte de coisas, então essa pessoa ela não sabe ainda o quanto amor que ela sente por si, né? E eu acho que isso aconteceu foi comigo. Eu posso falar que isso aconteceu comigo e eu não percebi. Cheguei a um ponto assim das pessoas falarem assim, nossa, mas você está diferente. Eu, diferente como? Ué, como? Ah, antes você não podia falar nada que, Uhum. e agora não, agora, vamos primeiro assim, depois vamos fazer assim, ou então me calar, porque calar também é um ato de equilíbrio. Sim, e a gente acaba aprendendo, a gente fala muito sobre o Gokai, né, Ana? Que é um mantra, que a gente fala que é um mantra, para mim é muito mais do que um mantra, é a Sim. própria energia reiki manifestada em palavras, e a gente sabe muito do só por hoje, né? Só por hoje, sou grata, sou confiante, sou verdadeiro. E esse mantra acaba virando parte do nosso dia a dia, como a gente pratica o reiki, a gente é convidado a refletir que traz o equilíbrio interior e o equilíbrio nas nossas relações. Mas não significa que de um dia para a noite a gente se tornou uma pessoa perfeita, né? A gente viu isso ao longo da sua jornada, e quando a gente olha para, eu vou me amar, eu vou me olhar, é entender que cada dia é um dia, que tem dia que você vai conseguir fazer tudo perfeitamente bem, você vai conseguir estar mais sereno, e tem dia que você não vai estar. E tudo bem. É acolher as suas emoções, é buscar sempre fazer o melhor possível, mas entender que nós temos o direito e sentimos tristeza, raiva, alegria. E com o reiki a gente aprende a olhar para essas emoções e lidar com isso. Saber que isso é natural. Não é natural a gente viver uma vida inteira com raiva de todo mundo. Isso aí a gente precisa buscar um tratamento. Mas sentir raiva é natural, nós somos humanos. Não é? Porque a gente fica com aquela coisa, eu tive muita aluna assim. Até eu, quando comecei, falei assim, não, agora eu estou uma pessoa que mais nada me abala. É difícil. Olha, a gente tenta, né? Mas tem sempre um para tirar a gente do equilíbrio. Somos humanos. Somos humanos. E quando a gente entende isso, é isso que significa o só por hoje também. Inclusive, a gente lida diferente com a nossa raiva, com a nossa tristeza. Exatamente. Aí as pessoas vão perceber, não tem como não perceber, porque a mudança é de dentro para fora, né? A gente aprende muita coisa, os símbolos eles são maravilhosos, eles trazem muita reflexão, muita cura, mas a prática diária, a conexão com a gente mesmo, com a energia, vai nos transformando de dentro para fora, vai fazendo a gente florescer, né, Ana? Aí a família fica feliz, né? Nossa Senhora, essa pessoa é outra pessoa. Mas é porque você está investindo no seu equilíbrio. Quando a gente investe no nosso equilíbrio, tudo fica mais leve. Exatamente, leveza. É leveza que a gente busca, Vamos né? passar por coisas
terríveis, todos vamos passar, com certeza. Seja de saúde, seja nas amizades, no emocional, no financeiro. Vamos passar, sim, porque somos humanos, nós estamos aqui nessa terra, nós estamos aqui nesse mundo. Porém, com um equilíbrio, com essa leveza, com essa conexão, eu acho que vamos ter outro olhar nesses momentos. Uhum. Eu acho E esse equilíbrio, o que foi importante aí nos seus atendimentos? Que a gente combina, né? Uns atendimentos com supervisão. O que você aprendeu desses atendimentos que você fez? Como é que foi essa experiência? Você ficou nervosa? Você achava, por exemplo, percebeu a técnica de um jeito e viu que como ela atuava, como é que benefícios, entendeu? Como é que ela agiu nos seus clientes, né? Nos seus clientes que estavam ali recebendo o reiki de você. Como é que foi para você? Eu tive surpresas, eu tive, como é que eu vou dizer, teve atendimento que foi atendimento normal, teve atendimento que eu tive surpresa, que eu fiquei, poxa, mas isso aconteceu, né? Teve uma cliente que eu cheguei para atender, uma cliente, e essa cliente chegou e perguntou se eu não podia atender, eu atendi. Não tinha hora marcada nem nada, mas eu atendi. E eu notei que antes do atendimento ela estava assim, com um olhar, parecia que ela não estava ali, parecia que ela estava em outro lugar, com um problema. Enfim, falei, tudo bem, né? Atendi. Durante o atendimento, né? Perguntei como que ela estava, tudo bem. Ela falou, interessante, eu não senti nada. De repente, ela sentou e começou a falar assim, e falar de um jeito. E olhou para mim e falou assim, nossa, agora sim, eu tô me sentindo assim. Eu estava com uma raiva dentro de mim. Aí ela, óbvio, né, que a gente não tem, o nosso atendimento não é psicológico, não é, né, não é nada nesse sentido, não somos esses profissionais. Só que quando ela decidiu, eu não podia falar, não, eu não posso te ouvir, porque eu não tenho nada com isso, você tem que procurar isso e aquilo. Eu me sentei, comecei a ouvir, e ela começou com tudo, depois ela chorou um pouco, daqui a pouco ela falou, nossa, mas eu estou me sentindo tão bem. Aquilo assim, e ali eu percebi que durante, né, não teve aquela coisa que geralmente a gente sente, né? E no depois, e ela saiu assim, depois ela olhou para mim, muito obrigada, estou me sentindo tão leve. Essas surpresas é que são as melhores. Para mim, essa cliente foi inesquecível, porque você vê que a pessoa ficou bem, né? Ela se sentiu tão leve quando ela saiu dali, aquilo fez bem. Isso é bom demais, né? Vamos ter surpresas, outras. Mas você colaborar. Eu fiquei pensativa naquilo, assim, eu me senti muito bem. Entendi. Porque você se sentiu bem, porque você colaborou com o bem-estar dela naquele momento, né? Sim. Porque o reiki atua no nosso campo mental, físico, emocional e espiritual de forma vibracional, e ele vai equilibrando essas energias, né? Aquilo tudo que está fora do equilíbrio, ele vai harmonizando. E é natural, né? Você percebeu nos seus atendimentos que as pessoas comentem, falem, né? Não é obrigatório, mas traz uma calma, uma leveza, que ela acaba compartilhando com o terapeuta, né? Esse bem-estar. E não é que a pessoa tem que sentir alguma coisa, né? Só um relaxamento, a gente estava conversando sobre isso numa aula, assim, se todo mundo sentisse todos os dias apenas 1 minuto de calma, já muda a vida completamente. É esse equilíbrio que você falou. Porque a calma, e tá no Gokai, né? Só por hoje eu sou calma, ou afasto a preocupação, afasto a raiva. Ela faz essa leveza. Nossa, que relaxamento, né? Que leveza, de sentir
calma. Então, colaborar com essa calma, acredito que faz muito bem para a gente, né, Ana? Sim, sim, E como? você sentiu alguma dificuldade, assim, das técnicas que o Sensei usou e trouxe? Como é que foi estudar essas técnicas para você? É uma coisa, assim, muito difícil? O que você achou, assim, desse estudo do Reiki? Você achou complicado? Como é que foi para você? Não, não foi complicado, não. Eu senti assim, agora no último, né, No nas 3A? últimas aulas, no 3A, eu senti assim que, aí sim, como eu comentei, eu senti assim uma força comigo, que, assim, nossa, eu estou sentindo isso. Porque a gente chega a duvidar, não, eu não vou sentir nada disso, não sei o que lá. Mas chega um momento em que realmente a gente sente que é para você saber aonde que você está. É importante perceber tudo que se sente ao longo de todo o curso, de todo aprendizado, do aprendizado de todos os símbolos. E cada símbolo me trouxe algo, né, emocional, enfim. E agora, no último, realmente é que eu vim sentir, sabe? Que eu comecei a sentir exatamente o que realmente é o Reiki, a energia Reiki, para quem realmente se dedica, quer aprender, quer atender. Então, para mim foi muito, muito, muito diferente esse último. Esse último, né? E essa força, né? Porque no Reiki 3A a gente aprende o símbolo que é o Daikomyo, que é o símbolo do mestre, para despertar esse mestre interior. E a gente sente essa força do Reiki e sente também a nossa força interior. Que ao longo da trajetória do estudo do Reiki, o que essa técnica, essa terapia maravilhosa faz, nesse encontro com o nosso coração e a nossa alma, é resgatar, é fortalecer a nossa chama interior, a nossa força interior. Então, você sentiu a força do Reiki e sentiu, acredito, eu quero que você me diga se foi isso, a sua força, que você chegou lá, que você tem condições, que você é capaz. Como é que Sim, foi? Foi assim? sim, isso, exatamente, porque às vezes a gente fala, eu não vou ser capaz nem de me auto-aplicar, eu vou errar, aí não vai, aí não. Aí você realmente fala assim, poxa, sou eu tenho capacidade para fazer isso. Eu aprendi. Eu sei como fazer, eu sei como me curar, né? No dia a dia é muito bom. No dia a Você dia, notou diferença assim, na sua dinâmica diária, das suas atividades? Qual a mudança sim, que teve? a mudança é que antes eu ficava assim, todo mundo fala desmotivação, né? Que a palavra do tempo agora é que as pessoas estão desmotivadas, estão assim, estão sem um rumo. E depois do Reiki, eu percebo que eu tenho mais motivação para estar fazendo as coisas que eu tenho vontade, que eu gosto de fazer, para seguir, né? Para seguir algum foco. Porque geralmente as pessoas ficam assim, não, já deu, agora eu vou parar. E isso vai fazendo, ao invés, a gente acha que isso está levando a gente à frente, e muitas vezes está fazendo com que a gente pare a vida, com que a gente não faça mais nada, que não precisa. E não, e agora não, agora realmente dentro de mim eu tenho vontade de fazer, né? Eu tenho vontade, a vontade vem, eu tenho a vontade, e a vontade eu tenho que praticar aquilo que eu estou em mente, seja a praticar o Reiki, seja algo que eu quero fazer, aquilo me motiva a ir, né? Porque não adianta nada ficar, eu quero fazer isso, e nunca faço, nunca faço, nunca faço. E o Reiki não, com o Reiki não. Aí é que você tem vontade de fazer, e vai fazer.
e vai Vai fazer. sentir que tem mais energia no seu dia a dia, Isso. mais ânimo. Mais ânimo para realmente pegar e seguir E realizar. e realizar, exatamente, fechar, né? Não é só começar, não é só ficar sentado falando que vai fazer, falando que eu vou, mas eu vou, não. Eu realmente, pelo menos poxa vida, eu tenho que começar e tenho que ir em frente. Eu quero tentar ir, fazer isso, fazer aquilo, e vou lá, poxa, e fica assim parece que uma paz de estar ali onde eu quero estar. Entende? Muito bom, muito bom, muito bom isso. Eu assim, particularmente, eu indico Reiki para quem tá assim, poxa, já não tem mais nada que me motive, eu preciso de alguma coisa, sabe? Porque eu acho que aquilo que nos faz bem, que ilumina a nossa mente, que traz cura, que traz equilíbrio, que traz paz, tem que fazer. Então, a gente precisa, né? Porque todo dia tem um monte de desafio. Acontece, eu fico brincando com meus alunos, todo dia tem uma treta para resolver. E se a gente não buscar esse equilíbrio, não buscar essa calma, não conquistar, né? Porque o Reiki nos ajuda a conquistar a nossa calma. Se a gente não buscar isso, a gente não aguenta, né? Aí desanima, aí fica sem energia, aí tem insônia, aí tem uma série de coisas. Exatamente, né? Tem pessoas que estão ali, eu vou dar um exemplo bem clássico, né? Que não é fácil, que é a questão da saúde. Eu estou fazendo esse tratamento, mas se eu tivesse mais alguma coisa que me desse um equilíbrio emocional, porque eu não estou aguentando ir toda semana fazer esse tratamento, e é o remédio. Então, a terapia do Reiki, ela vai auxiliar, sim, na aceitação, no amor. Poxa, eu estou passando por isso, mas eu tenho esse amor por mim, eu vou atravessar, né? Eu vou passar por isso do jeito que eu tiver que passar, mas com mais tranquilidade, com mais paz, com mais aceitação daquele momento. E não com revolta. E não com revolta, porque muita gente fica, por que eu estou passando por isso? Não. E aí você vai falar, poxa vida, eu estou vendo tudo isso que eu estou passando de um outro ângulo. Então, é assim que eu enxergo esse momento, assim que eu indico, né? Que eu enxergo e que indico. Por isso que eu indico, tá? Porque ajuda, tudo Tudo melhora, né? Então, eu acho que é válido. Válido, né? É quando você falou assim, a gente vê a vida de um novo ângulo. Se você traz luz para a sua consciência, quando você está mais calmo, você tem mais clareza. A gente tem ideia de que estar calmo é ficar parado, ficar conformado, é não fazer nada, é esperar o tempo das coisas, das pessoas. Não, a clareza te traz para a ação, para o movimento da sua cura, daquilo que você está buscando. Então, e a clareza também tem ligação com ver a vida com uma nova perspectiva, enxergar as oportunidades. Isso é exercitar a gratidão, que ele convida a gente a ver a vida de uma forma, de um outro ângulo. Não um ângulo assim, né? Porque muitas pessoas acreditam, porque eu estou fazendo uma terapia vibracional, porque eu estou fazendo reiki, eu não vou ter mais problema na minha vida, eu não vou ter nenhum problema de saúde, eu não vou ter nenhum problema nas minhas relações. É como se fosse um passe de mágica, né? E não é assim que acontece. Na realidade, o reiki nos dá o suporte para lidar com a nossa vida e nos convida a olhar para o que tem, para o lado bom e para as coisas que a gente precisa resolver. Então, isso é exercitar um novo olhar. Eu acredito que, te acompanhando nessa trajetória, eu vi como que você restaurou a sua esperança e como você desenvolveu esse novo olhar, primeiro sobre si mesma, e depois sobre as coisas que você quer fazer na sua vida, sobre o seu dia a dia, sua rotina. O Reiki é uma energia tão profunda
e ao mesmo tempo sutil, que muitas vezes a gente nem percebe as mudanças logo de cara, né? Você Sim. deve ter vivido isso nos seus atendimentos, vivido isso em si mesmo. Parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo tudo. E aí Acontece. depois você cai a ficha e você, nossa, eu consegui dormir. Quantas pessoas eu atendo, Mônica, obrigada, porque eu dormi tão bem essa noite, porque eu me relaxei, relaxou meu corpo, relaxou minha mente, eu consegui dormir. Nossa, então são muitos benefícios que o universo, que a natureza nos dá todos os dias para que a gente tenha mais saúde, mais equilíbrio, mais felicidade, mais leveza. E o reiki abre a nossa mente assim. Olha, tá aí na sua frente, você não tá vendo? Exatamente. Acorda, menina! Exatamente isso. A gente tem uma. É como você sempre usa essa palavra, clareza. Porque não é o passe de mágica, não vou sair dos problemas do dia a dia que todo ser humano tem. Mas esses problemas nós vamos começar a enxergá-los de uma nova maneira que a gente não sabe que existe. Mas Sim. existem maneiras diferentes de ver, de dar uma chance a si de vivenciar esse momento, mas não com sofrimento, com esse sofrimento horroroso, né? Porque é sofrimento, sim, né? Sim. Dependendo do que estiver passando, mas, sabe, tirar de dentro daquele poço, né? Ver se a pessoa consegue sair daquele poço em que ela está e ver que todo mundo tem seus problemas todos os dias, mas nós precisamos, como diz ali, sempre aparece por aí umas postagens assim, chame o seu problema para tomar um café, né? Eu Vamos tomar olhando um para cafezinho? Vamos aí, vamos conversar? tomar um café. É sobre isso. É sobre olhar para o problema de frente a frente, não como um problema maior do que a gente. Nós temos que olhar para o problema frente a frente e falar: vamos junto, vamos se resolver. Vamos resolver isso agora. E o que eu não consegui hoje, se eu não conseguir hoje, amanhã a gente conversa de novo. Exatamente. Uma hora eu vou conseguir. Um dia de cada vez. É só por hoje. A gente está brincando, né, com o problema, né? Mas de verdade, quando a gente está cara a cara com ele, não é, a gente sabe que não é fácil, mas é possível encontrar um caminho, encontrar uma solução. Muitas vezes as pessoas estão fazendo tratamento médico, e você já percebeu isso também nos seus atendimentos, e a pessoa vai fazer um tratamento de reiki e percebe que precisa seguir à risca mais seu tratamento médico, ou procurar um profissional de saúde para fazer o seu tratamento, retomar o seu tratamento. O reiki atua em conjunto, e às vezes ele nos traz essa clareza de que nós precisamos sim fazer um exame, que nós precisamos sim marcar uma psicoterapia, que nós precisamos sim tomar o medicamento que o médico indicou. Então a gente tem que fazer a nossa parte, e o reiki traz isso para a gente também, essa clareza do autocuidado, não é? Então, tudo conjuga, né, para que a gente fique bem. A gente tem tantas oportunidades hoje, estar na natureza nos traz muita cura, e o reiki nos conecta com a natureza onde quer que a gente esteja. Você sentiu isso? Bastante. Bastante. Natureza, a Terra, o nosso planeta, o nosso mundo, ele tem uma energia muito linda, forte, de cura. E o reiki me trouxe de volta. Parece que eu estava fora desse entendimento, e aí, de repente, eu voltei, opa, eu tenho que estar sempre em conexão com a natureza, eu tenho que estar sempre, sabe, a palavrinha ligada com a natureza. E eu acho que todo ser humano deveria pensar sobre isso. Sim, sim, sim. Mas assim, Ana, me diga uma coisa.
agora que você concluiu uma parte, né, da sua formação, o que você pensa agora de fazer? Qual o seu propósito com o Reiki? Isso vai mudando, né? Com certeza ao longo de que a gente pratica, né? Porque a gente está sempre praticando, sempre em contato com essa energia, a gente está sempre aprendendo, a gente não para de aprender. Mas, assim, qual o seu propósito, o seu objetivo hoje com o Reiki? O que você pensa com esse aprendizado, com essa ferramenta? O que você pensa em fazer? Olha, em primeiro lugar, óbvio, né? Sempre estar em conexão comigo, né? Nessa cura. Todos os dias é um dia de cura, seja no psicológico, no espiritual, seja no físico, né? Então, essa conexão de cura, para mim, ela sempre será essencial. E continuar atendendo os meus clientes, né? Tendo bastante sabedoria, porque se eu não tiver em conexão, não vai adiantar eu querer atender os meus clientes, porque eu não vou estar praticando, né? Eu tenho que praticar comigo, primeiramente, essa cura, eu quero levar para a vida. E continuar atendendo os meus clientes, e aprendendo, né? Porque o reiki é aprendizado, é cura, é um equilíbrio eterno que a gente traz e que a gente não pode deixar de escapulir da nossa vida. O que é bom a gente tem que praticar, né? Exatamente. Eu fico me perguntando, por que será que a gente faz isso com a gente mesmo, né? Tem uma coisa tão boa que faz a gente tão bem, que a gente acaba deixando para lá, né? Não praticando, né? Exatamente. E se a gente pratica, se a gente se conecta, a gente vê a diferença na nossa vida. Sim, sim. Eu acho que, inclusive, eu falo para quem deixou o reiki de lado, volta a praticar. E não custa nada, meia hora, um tempinho assim, ó. É um tempinho assim. 5 minutos, Gastou tempo para aprender, gastou tanto tempo para aprender, gastou tanto tempo. Se bem que tudo é no tempo certo. Tudo é no tempo certo. Então, eu acredito que quem fez curso, quem aprendeu, eu acho que num momento ou no outro a pessoa fica, nossa, fiz esse curso, eu acho que ainda sei, vou tentar. Eu acho que isso acaba acontecendo. E reiki também é que nem andar de bicicleta, né? Só começar que a gente sintoniza, né? Sintoniza. Porque a gente faz o curso, aprende as técnicas, e o que acontece é que, uma vez sintonizado com essa energia, mesmo que eu não lembre mais dos símbolos, como traça, a partir do momento que eu me conectar com a energia Reiki e colocar as mãos em mim, ou em outra pessoa, eu vou canalizar a energia Reiki. Isso fica no campo do reikiano, né? Por isso que a gente fala a presença do reikiano, como a minha presença, a presença da minha aluna Ana, aqui, nós estamos falando, conversando, nós estamos canalizando a energia Reiki também. Isso a gente conversa bastante no curso, né, Ana? Uma curiosidade que geralmente as pessoas não acreditam, mas nós temos uma energia conosco. Nós temos uma energia, sim, de vida. E, no meu ponto de vista, essa energia, ela é o reiki, né? E nós podemos usar essa energia para a nossa própria cura, né? Para o nosso próprio bem-estar, para nosso equilíbrio. E quando essa energia não está em equilíbrio, é que nós estamos tristes, aparecem umas coisinhas, tem que ir no médico, tem que tomar remédio, tem que tomar isso, tem que fazer tratamento. Não que não vai ter. Todo mundo que nasce, nós estamos aqui de uma maneira ou de outra, nós vamos ter alguma coisa. Mas, muitas vezes, nós provocamos aquelas, né, as coisas, os males do corpo. Os desequilíbrios, né? Os desequilíbrios. Nós nos equilibramos e provocamos. Né? E isso,
Tem muita coisa por aí que comprova que, dependendo do estado emocional, parece um piti ali que tem que ir lá no médico tomar remedinho, fazer tratamento. Verdade. Como diz a minha filha, tomar remedinho, fazer Tomar um remedinho. tratamento. Mas olha, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades de ficar bem e, e sempre se conectar com essa verdade, que nós somos essa energia de amor universal. O Reiki nos lembra isso. Como você falou, a gente tem a nossa energia, que é o Ki do Reiki. Rei, energia universal, e Ki, energia pessoal. Então, nós estamos, quando a gente faz essa religação a essa verdade, né, que hoje a física quântica está comprovando, tem mais que comprovado, a ciência comprova, à medida que a gente lembra da nossa origem, lembra da nossa essência, se conecta com a nossa alma, nós vamos seguindo o nosso caminho de cura, o nosso caminho de equilíbrio. Né? Então, é fantástico. Então, o Reiki é, de verdade, um caminho para o coração, para o seu coração. E quando a gente está sempre sintonizado com o nosso coração, a gente está sempre em busca da nossa felicidade. Né? E se não está bom, vamos mudar, vamos buscar novas opções, vamos ajustar, que não dá para se conformar com o desequilíbrio. Né? Vamos seguindo em frente. Mas olha, que bom conversar com você contar a sua experiência de como é que foi viver essa jornada, que ela continua, né, a partir da sua prática diária, a partir da nossa conexão, eu encontro o mestre, professora, com você que é minha aluna. E uma vez minha gata está fazendo bagunça aqui, porque ela quer ficar juntinho comigo, né, está dormindo aqui na mesa. Quando a gente entende isso, se abre para isso, tudo se transforma, né, todos os dias. Então, vou convidar a Ana para aqui comigo, para a gente encerrar essa live, enviando mais um pouco dessa energia de cura, de equilíbrio, para que quem esteja assistindo receba aí no seu coração o calor da vida, o calor do amor, o calor da natureza, o calor do meu coração e do coração da Ana, que estamos aqui, vivas e sintonizadas com a energia Reiki. Então, vamos fechar de novo os olhos, eu e a Ana. Aí você põe as mãos para frente, Ana, para o vídeo. Isso. E não precisa de nada mais que isso. Se você for reikiano, se você quiser traçar os símbolos, se você não lembrar, não tem problema. Coloque de novo a mão no seu coração. Faça uma respiração profunda. Sintonize com o seu coração, com a sua alma, com a sua essência, para receber essa energia de cura, de equilíbrio, de paz. Faça uma respiração, pode respirar normalmente, assim pode ser pelo nariz, pela boca, como você conseguir. Apenas respira e sinta seu coração, se conecte com seu coração. Você é esse ser essencial, essa estrela nascente da Terra. Receba a calma, a paz, o equilíbrio, a esperança no seu coração, na sua mente, no seu corpo físico. Receba o calor do amor, o calor da energia Reiki. E você, com a sua energia, colabore, interaja com essa energia, enviando perdão, compaixão, para o seu coração. Que você aí que está assistindo essa live, receba toda a cura que você precisa, que você deseja, que você fique bem. E a partir desse momento, encontre o caminho para o seu coração,
para o seu bem-estar, para a sua saúde, para a sua felicidade. E faça uma respiração, sentindo essa energia no teu corpo, entrar no seu corpo a partir do seu coração. Relaxe as mãos sobre as pernas, voltadas para cima. Permaneça de olhos fechados. Faça mais uma respiração. E devagar no seu tempo. Vai abrindo os olhos. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Tá zen? Super! Super! E que você também aí assistindo a Ana, quem estiver assistindo a Ana está participando comigo, que você receba a alegria de viver, que a gente precisa, né? Olhar para a vida de uma outra forma, que você receba essa alegria de viver. Receba o meu abraço, o abraço da Ana, e coloque aqui nos comentários como é que foi para você participar dessa live, você que ficou até o final. Como é que foi, se você tem alguma dúvida sobre o Reiki, se você tem alguma dúvida sobre o processo de mentoria, ser essencial. E se quiser conversar comigo também, só colocar aqui nos comentários que eu vou responder. Ana, obrigada. Eu sempre falo para os meus alunos, bem-vindo à família Reiki, né? A gente faz parte de uma família. Muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração. Quer deixar um abraço para o pessoal? Quer falar alguma coisa? Eu acho que tudo que eu falei, eu acho que deu para entender bastante o que é o Reiki, para que serve, quem para a nossa vida. Então, eu acho que para todo mundo eu super indico, né? Vão gostar. Vão gostar, A sim. gente gosta e não larga nunca mais, né? Isso exatamente. Ó, beijo na alma para você que está aí e até a próxima live.